Deus abençoe, tá? A vida, uma série de vídeos, um momento, né? Já temos um momento número 1, 2, esse é o número 3, tá? Para a edificação de nossas vidas, você que é obreiro, você que é aquele curioso, né, da escatologia bíblica, né? Então essa série é escatológica, né? Estamos vivendo já os últimos dias da igreja aqui na face da terra, e muitos, né, não acreditam que a igreja vai ser tirada aqui da terra. Arrebatamento significa tirado com violência, tá? Então esse é o significado da palavra arrebatamento, né? E nós observamos também hoje, né, já por esses dias teve um grande apagão, né, nos Estados Unidos, né? Em vários lugares do mundo está acontecendo isso. E segundo a ciência e a Bíblia Sagrada, né, isso realmente vai acontecer, cada dia vai aumentar, né, esses apagões, porque a Terra vai passar por uma transformação muito grande, tá? Se eu repetir isso aqui, a Terra já está passando por uma transformação muito grande. A ciência diz a inversão dos polos magnéticos. Isso aí nós olhamos, né, biblicamente, que Jesus ele falou sobre isso lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 29. Ele diz: e logo, né, depois da aflição daqueles dias, preste atenção, ele diz assim: e logo depois da aflição, né, daqueles dias, né, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. Então logo depois das aflições daquele dia, né, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então Jesus deixou isso aqui explícito, né, bem claro, né, que vai haver uma mudança muito grande na terra. E talvez nós não estamos percebendo ou deixando a não perceber, é diferente. Estamos vendo todos os acontecimentos acontecendo diante de nossos olhos. E Apocalipse capítulo 21, o versículo de número 1, né, João, ele teve essa visão e ele disse: e vi um novo céu e uma nova terra. Então vamos analisar, se João viu um novo céu e uma nova terra, então olha o que vai dizer o versículo: porque já o primeiro céu e a primeira se passaram e o mar já não existe. Então João ele tem uma visão, né, ali que realmente ele viu um novo céu e uma nova terra. Isaías, o profeta Isaías, né, capítulo 65, versículo 17, ele diz: eis, Deus usando ele, está escrito desse jeito: eis que eu crio, tá, céus novos e nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas. Não haverá lembrança das coisas passadas. Então aquela pessoa que se entrega a Jesus, tem a sua fé em Deus, e aqueles que hoje morrem vão para o paraíso, aqueles que vão ser arrebatados, quando acontecer o arrebatamento da igreja, não haverá lembrança das coisas passadas, senão as coisas não vai ser nova, e as coisas vai ser nova. Nós observamos também, né, que em Mateus capítulo 24, o versículo 21, próprio Jesus está dizendo isso: pois haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Então Jesus está falando de uma aflição no mundo que nunca houve. Então vai haver um tempo desta aflição, né, que vai vir ainda sobre a face da terra. Eu quero só frisar que Isaías ele profetiza aproximadamente
680 anos, né? 680, 700 anos antes de Cristo, Isaías profetizava as profecias, né? Você sabia que muito se fala, né? Na verdade eu abri isso aqui falando da palavra arrebatamento. Isaías, ele escreveu também sobre o arrebatamento, tá? Muitos ficam focados porque tudo está escrito no Velho Testamento. O Novo Testamento confirma o Velho Testamento. Vamos ver o que Isaías escreveu, né? Deus tomando ele, na realidade, capítulo 26 e o versículo 19. Olha o que ele está dizendo: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exaltai, vós que habitais no pó. Vós que habitai no pó. E a Bíblia vai dizer, quando a gente morre, né, o nosso corpo, né, o pó volte à terra como era, mas o espírito e a alma volte a Deus que o deu. Mas olha o que Isaías está falando. Isaías está falando do corpo, né? Vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará os seus cigos mortos. A terra lançará. Isso quer dizer, Isaías está falando de um arrebatamento. Isaías está falando o que Paulo falou. Os mortos em Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, o que ficarmos vivos, seremos tirados com violência aqui dessa terra. Tá? O versículo 20 de Isaías 26. Isso depois do arrebatamento. Olha o que vai acontecer. Vai, pois, povo meu, entra nos seus quartos e fecha a sua porta. Nesse momento, Deus está falando àqueles que foram arrebatados. Entra nos seus quartos, é uma palavra de linguagem que está no paraíso. Fecha as portas sobre ti e esconde-te por um momento. Esse momento é um tempo, 7 anos, até que passa a ira. Nós sabemos que depois do arrebatamento da igreja, 7 anos vai ser a ira que vai cair sobre a face dessa terra. Observe também o versículo 21. Eis que o Senhor sairá do seu lugar por causa da sua iniquidade, a terra. O Senhor sairá do seu lugar por causa da iniquidade que vai estar sobre a terra. Então nós observamos aqui que Isaías está falando: os teus mortos viverão, arrebatamento, né, da igreja. Também é bem claro, nesse tempo de angústia, que Daniel ele profetiza ali 536 a 580 anos antes de Jesus Cristo. Daniel está no exílio babilônico, Deus usando ele vai escrever essa profecia, Daniel 12:1. Naquele tempo, olha o que ele está dizendo: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia. O que é esse tempo de angústia? Será que é o mesmo que Jesus está falando? E haverá futuro um tempo de angústia, do qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, que tempo? Tempo de angústia. Mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo, todo aquele que se achar escrito, né, no livro. Então, um tempo de angústia que vai ocorrer ainda, mas naquele tempo, isso quer dizer, no começo do tempo da angústia, ele vai livrar o seu povo, todo aquele que se achar escrito no livro.
Olha que Daniel está aqui no versículo 4 e Deus falando através da boca dele. Olha o que ele vai dizer: tu, Daniel, né? Fecha essas palavras. Se eu só frisar que Daniel está profetizando aqui 536 a 530, na realidade, antes, né? Antes de Cristo. Então, olha que Deus está falando com ele. Fecha essas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão, né, de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Será, olha aqui, analise comigo, será que esse tempo da multiplicação da ciência está acontecendo agora ou não? Se estiver acontecendo agora, nós estamos vivendo esse tempo da multiplicação da ciência, tá? Então aqui para o profeta Isaías, Deus falou: cede essas palavras, porque não era para aquele tempo ainda. Mas no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 10, Deus falou para João: não seles a palavra da profecia deste livro. Para Daniel foi selado por causa do tempo, não era aquele tempo, era só para ele escrever. Mas já no tempo de João, Apocalipse 22, versículo 10, Deus falou para ele: não seles a palavra do livro desta profecia. Então, vai haver esse tempo de angústia que é predominado a grande tribulação. Vamos dar uma pausa nessa primeira parte e posteriormente nós vamos continuar. Deus abençoe, tá, a sua vida. Deus abençoe. Até mais. Tchau.